Eu cresci acreditando que conhecia cada canto da fazenda onde minha família morou por décadas, mas tudo mudou na noite em que ouvi pela primeira vez o som que vinha do celeiro. Era tarde, e meu pai estava fechando a porta da frente quando parou e ficou atento. Ele disse que ouviu algo arranhando a madeira do celeiro, como se estivesse escalando por fora. Na hora ele tentou justificar, dizendo que devia ser um guaxinim, mas pelo jeito como ele segurou a lanterna e caminhou até lá, deu para perceber que ele já estava desconfiado. Voltou dizendo que não tinha visto nada, mas parecia inquieto. Na manhã seguinte, enquanto caminhávamos para alimentar os animais, vimos marcas na parede do celeiro. Não eram arranhões normais, eram longos, paralelos e subiam até quase o telhado como se tivessem sido feitos por dedos. Meu pai passou a mão sobre eles com uma expressão séria e, por mais que tenha tentado fingir tranquilidade, não convenceu ninguém. O cachorro, que normalmente corria por todos os lados, também começou a evitar o celeiro. Ele rosnava para a estrutura, mas não se aproximava, e isso deixou minha mãe ainda mais nervosa. Com o passar dos dias, o arranhar voltou a acontecer sempre no mesmo horário, e a sensação de que algo observava a casa começou a ficar evidente. Minha mãe dizia que acordava no meio da madrugada com a impressão de que tinha alguém do lado de fora olhando para dentro. A tensão deixou tudo mais pesado, e eu decidi descobrir o que estava acontecendo. Peguei o celular, a lanterna do meu pai e me escondi no celeiro pouco antes das 11 da noite. Eu fiquei ali esperando, tentando ficar o mais quieto possível. Quando finalmente ouvi o som, percebi de imediato que não era qualquer animal. Era um arrastar de algo grande e pesado, como se estivesse se apoiando nas tábuas para subir. Olhei pela fresta da madeira e vi uma criatura escura, coberta por um pelo sujo e repuxado. Mas o que realmente chamou minha atenção foram as mãos. Elas eram humanas, com 5 dedos longos e pálidos, segurando firme a madeira enquanto o corpo subia devagar. A cena me deixou tão paralisado que mal consegui segurar o celular para filmar. A criatura parecia acostumada a escalar. Parou por um momento no telhado e sumiu pelo outro lado. Corri imediatamente para casa e contei tudo para meus pais. O vídeo que gravei quase não mostrava nada, mas dava para ouvir o som. Minha mãe acreditou sem questionar, mas meu pai tentou se manter racional. Mesmo assim, no dia seguinte, ele foi até um vizinho mais velho chamado Harold e contou o que estava acontecendo. Lembro de meu pai voltar com um olhar preocupado e dizer que Harold falara sobre histórias antigas da região. Histórias sobre criaturas, chamadas de rastejantes, que apareciam apenas à noite e observavam casas isoladas. Ele não deu mais detalhes, mas ficou claro que aquilo não era novidade para quem vivia ali há muito tempo. Naquela noite, meu pai decidiu que ficaria de vigia. Carregou a espingarda, se posicionou perto da janela e pediu para que ficássemos dentro de casa. Eu não conseguia dormir e fiquei prestando atenção em tudo. Quando o arranhar voltou, meu pai levantou a arma e saiu. Eu o segui alguns passos atrás sem que ele percebesse. Vi quando ele apontou a lanterna para a parede lateral do celeiro. E naquela hora, a criatura estava lá, escalando como havia feito antes. Dessa vez, com a luz, conseguimos ver todo o corpo. O pelo parecia estar costurado, como se fosse uma cobertura improvisada. Os membros eram finos, alongados de forma irregular. As mãos e os pés eram claramente humanos, mas deformados como se tivessem sido quebrados e curados muitas vezes. Quando a criatura virou a cabeça, os olhos amarelados brilharam na luz da lanterna. Meu pai tentou manter a arma firme, mas a criatura soltou um som que misturava um grito agudo com um rosnado profundo e saltou na direção dele. O tiro foi automático, ela caiu imediatamente no chão. Corremos até meu pai e vimos que ele estava bem, mas a visão da criatura caída foi mais perturbadora do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. O pelo desgrenhado revelava partes de pele humana por baixo, cheias de cicatrizes e marcas profundas.
O rosto, apesar de coberto parcialmente por pelos, era humano e completamente deformado. As mãos tinham unhas sujas e pele enrugada, e os dedos eram compridos demais. Aquilo parecia um ser humano modificado para algo que não deveria existir. Chamamos a polícia, e eles ficaram tão confusos quanto nós. Veterinários e médicos foram chamados e depois especialistas da universidade. Eles passaram dias examinando o corpo e no fim disseram apenas que o DNA era humano, mas havia anomalias que não conseguiam explicar. A musculatura e a estrutura óssea eram diferentes, adaptadas para escalar, e as costuras das peles de animais indicavam algum tipo de tentativa de esconder a aparência real. A pior parte foi quando um dos especialistas disse que aquilo parecia ter sido criado, não nascido. Minha família não esperou mais nada. Vendemos a fazenda e mudamos para longe. Mesmo assim, nunca mais fomos os mesmos. Minha mãe passou a ter insônia crônica, acordando assustada mesmo em bairros urbanos iluminados. Meu pai se manteve calado por meses, mas eu via o peso nos olhos dele. Ele sempre repetia que a criatura o encarou como se estivesse reconhecendo alguém, como se tivesse algum tipo de consciência. Eu mesmo passei anos tentando dormir sem lembrar das mãos deformadas subindo pela madeira. O mais assustador é que 3 anos depois, outra família em outra fazenda distante relatou a mesma coisa: arranhões, uma criatura escalando paredes e mãos humanas. Os traços eram idênticos, mas a criatura fugiu antes que pudessem fazer algo. A polícia investigou e encontrou marcas semelhantes às que vimos. Então ficou claro que aquilo não era um caso isolado. A fazenda onde tudo aconteceu foi abandonada. O celeiro ainda está lá, com arranhões antigos, tomado pela vegetação. Alguns curiosos que foram até lá dizem sentir como se estivessem sendo observados. Outros afirmam ouvir sons vindos da floresta, como o mesmo arrastar que destruiu nossa paz. Nada oficial foi divulgado sobre o corpo que coletaram, e todos os documentos sobre o caso foram arquivados. Eu só sei o que eu vi. Sei do que minha família viveu. Sei que existe algo nas florestas, algo que se move onde a luz não alcança, algo que carrega partes humanas, mas definitivamente não é humano. E se alguém me perguntar se ainda existem mais deles, eu respondo sem hesitar: sim. Existem. E provavelmente sempre estiveram ali, escondidos à espera de quem tem a infelicidade de cruzar o caminho deles. Se quiser ouvir outras histórias que eu demorei anos para conseguir contar, inscreva-se no canal e continue comigo. Ainda tem muita coisa que o mundo prefere esconder.